Eu estou animada! E você? Espero que também esteja bem animado, não é verdade? Estamos aí no meio da nossa semana, né? Hoje é quarta-feira e vamos começar aqui a nossa aula de geografia. Até aqui nós estávamos estudando a respeito do universo, o planeta, os continentes, os países, os estados, os municípios, aprendemos também como fazem as escalas, né? Como que reduz os objetos, os mapas, os ambientes para caber num espaço menor, sem perder as proporções. Gostei muito de ver algumas escalas que eu recebi. Não recebi de todos, ainda estou aguardando de alguns, mas as que eu recebi ficaram lindas. Parabéns, viu? Para vocês que estão se esforçando bastante com as suas atividades. Hoje nós vamos começar uma nova etapa do nosso estudo em geografia. Nós vamos começar a estudar agora as comunidades que habitam esse planeta que nós já conhecemos. Então, como que se organizam, quais são as características, nós vamos estudar um pouquinho agora as características das pessoas que vivem no planeta, especialmente no nosso Brasil. E a respeito disso, né, nós podemos ver aí a questão do modo de vida. O modo de vida são os hábitos e as práticas de um povo e está diretamente relacionado aos aspectos naturais e humanizados do ambiente onde eles vivem. E isso acaba formando diferentes comunidades mesmo dentro de um mesmo país, às vezes mesmo dentro de um mesmo estado, de uma mesma localidade, há várias comunidades diferentes convivendo, não é verdade? Eu quero que você pense um pouquinho. Hoje, a maior parte da população do Brasil, bem como a gente pode dizer que até mesmo no mundo, vivem em grandes cidades ou vivem em cidades, mesmo que não sejam grandes cidades, mas tem um modo de vida que nós chamamos de urbano, que é quem vive na cidade. O modo de vida urbano, eu quero que você pense um pouquinho para a gente poder comparar depois com os estudos que nós vamos fazer. Então eu quero que você comece pensando, como que é o nosso modo de vida nas cidades, o nosso modo de vida urbano relacionado à moradia? Onde que normalmente as pessoas moram numa cidade? Bem, geralmente moram em casas, sobrados, prédios, né? Em cidades maiores há muitos apartamentos, prédios bem altos, em cidades menores nem tanto, mas normalmente moram-se nesses lugares. Com relação ao trabalho, com que trabalham as pessoas que vivem no meio urbano? Bem, trabalham com diversos tipos de atividades, não é verdade? E normalmente numa empresa, num prédio, num comércio, né? Normalmente são esses os locais onde se trabalha no meio urbano. Nós temos também com relação aí uma reflexão com relação ao transporte, ao deslocamento. Como que ocorre? Como que essas pessoas elas vão de um lugar para o outro? Olha, em cidades menores, muitas vezes dá para ir a pé dentro da cidade, né? Dá para ir a pé. Mas no geral usa-se muito carros, ônibus. Em cidades ainda que tem esse tipo de transporte, usa-se metrôs, trens, né, que são meios de transporte utilizados nas cidades. Como que são os recursos naturais? Bem, os recursos naturais, eles chegam para as pessoas normalmente já processados pela indústria ou vindos para ser revendidos em supermercados ou algum tipo de comércio que nos venda produtos de recursos naturais. Mas geralmente nós no meio urbano não temos acesso direto a esses recursos naturais. Como que se aprende no meio urbano? Bem, a gente aprende por meio dos meios de comunicação, por meio das escolas, dos nossos grupos sociais, é assim que se aprende. E como que se é feita a prática religiosa no meio urbano? Bom, através da visitação em templos, em igrejas, que inclusive agora estão até fechados, né? Alguns já estão reabrindo devido aí à quarentena, mas a prática religiosa nos meios urbanos é através desse tipo de lugares, né? Muito bem. E como que se passa conhecimento de uma geração a outra? Bem parecido com a forma como nós aprendemos. Se passa conhecimento através dos meios de comunicação, livros, revistas, comunicações audiovisuais, como por exemplo televisão, mídias no computador e no celular, e bem pouco de uma geração a outra. Então, pensando um pouquinho sobre como que a gente vive, como que são os nossos hábitos nas cidades, agora eu quero que a gente pense um pouquinho, a gente vai conhecer agora as comunidades tradicionais.
O que são comunidades tradicionais? Bem, segundo a Secretaria de Políticas Públicas para a Igualdade Racial, comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos por tradição. O que significa isso que nós acabamos de ler? Significa que uma comunidade tradicional é uma comunidade que se reconhece dessa maneira. Ela não se coloca como uma comunidade urbana, como uma comunidade como essas que nós falamos agora, que é o nosso modo de vida. Ela se coloca como uma comunidade com outro modo de vida. E nesse modo de vida, a terra, o local onde ela vive é extremamente importante para todas as suas... Com relação ao território, o território e os recursos naturais são os meios pelos quais essas comunidades elas sobrevivem. Não só sobrevivem com relação à subsistência, mas especialmente como elas sobrevivem como uma comunidade, a sua identidade social, cultural, religiosa, de trabalho. Então todas as suas relações estão ligadas a esse território e aos recursos naturais que ela tem à sua disposição. Por isso que nós vamos perceber que é muito importante que seja dado esta liberdade para que essa comunidade tenha esses requisitos para poder manter as suas tradições e as suas características personalizadas. Nós vamos ler agora o Você Sabia da página 117 e nós vamos ver quais são algumas comunidades tradicionais que nós temos no Brasil. Vamos conhecer? Vai lá, acompanha comigo a leitura. Na hora que tia tá lendo, você tem que pegar seu livro e ler comigo, tá bom? Nada de ficar, só escutando não. Pega o livro e acompanha. Você sabe que eu gosto muito, né? Que na sala de aula o quê? Quando a gente lê, todo mundo acompanhando, não é verdade? Quero ver você acompanhando comigo. Vai lá. Você sabia? Página 117. Você sabia? Entre as comunidades tradicionais brasileiras estão quilombolas, seringueiros, indígenas, castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, pantaneiros, catingueiros, entre outras. Cada uma delas tem o seu modo de vida próprio. E aqui nós vemos duas fotos, né? A casa de um extrativista que mora num trapiche, atrás tem as saizal, que são essas árvores que estão próximas dessa casa. É uma reserva extrativista no Rio Caragi, no Amapá. E nós vemos aqui na outra foto também representantes de uma comunidade tradicional das quebradeiras de coco. Essa daqui são algumas comunidades tradicionais que se identificam como tais, ok? Bem, então quais são as características das comunidades tradicionais? Bem, o conhecimento da natureza, o pouco uso de tecnologia, trabalhos artesanais, fonte de renda através do uso sustentável da natureza. O que é o uso sustentável? É o uso consciente, pensando na manutenção do amanhã, sem esgotar e destruir totalmente a natureza. Consideram os mitos e as suas tradições religiosas, e descendentes da família residem sempre no mesmo local. Então são famílias que ficam sempre naquele mesmo local e aquele modo de vida passa de pai para filho, de geração a geração. Então as quebradeiras de coco babaçu, as filhas serão quebradeiras de coco babaçu. E da mesma maneira os coletores de açaí, os seringueiros e assim por diante. Essas são as comunidades tradicionais. Muito bacana, né? Que nós estamos viajando agora lá para o interior do Brasil, em lugares assim bastante especiais, para conhecer essas comunidades tradicionais e ver como elas vivem. Com essas informações você vai responder às atividades da página 118 e 119. Não esquece de colocar a data de hoje, não esquece de colocar aí a data e responder suas atividades, tá bom? Então fica com Deus e até a próxima aula. Bons estudos e um abraço para você. Tchau!